Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com o meu chazinho da tarde. E quero agradecer você que está aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Espero que você goste do vídeo hoje. E se você gostar, deixa seu like, que é muito importante. Bom, vou direto ao assunto. No vídeo de hoje eu quero pontuar o que o Senhor falou ao meu coração. Eu tenho buscado e orado, direcionamento para os vídeos aqui do canal. Como eu falei, para não ser qualquer vídeo aleatório, mas para ter um propósito e principalmente para as pessoas certas assistirem. O Senhor possa falar ao coração de vocês através dos vídeos, através de mim. Eu quero ser bênção na vida, nem que seja de uma pessoa que assista ao vídeo, eu já vou estar muito feliz e grata, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. E nós somos apenas vasos de barro na mão do oleiro. Então, estamos no inverno e tem feito bastante frio. Tenho buscado na minha vida com o Senhor orar de madrugada, o que não é fácil. Não é fácil você acordar de madrugada, A nossa carne luta para ficar no conforto, para ficar no quentinho da cama. Então, sendo bem sincera com vocês, quero ser bem transparente aqui, orar de madrugada tem sido um desafio. E eu sempre vou dormir falando pra mim mesma e dizendo, eu vou acordar de madrugada pra orar. Por que orar de madrugada? Não que eu não ore de dia, mas é um momento que, querendo ou não, tá todo mundo dormindo, a maioria das pessoas, está dormindo, é mais calmo e é um momento espiritualmente, a energia é diferente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, orar de madrugada tem um poder tremendo. Mas enfim, daí eu vou dormir pensando, falando para mim mesma que eu quero acordar de madrugada para orar. Coloco o despertador, mas eu não consigo, gente. Eu não tenho conseguido, na verdade. A gente pega muito leve com a gente, E principalmente quando as coisas são para o Senhor, fica tudo mais difícil, ou a gente não dá a devida importância. Se fosse para ir para o trabalho ou outra coisa, uma viagem, quando tem uma viagem a gente acorda super cedo, animado, mas quando as coisas são para o Senhor, é tudo mais difícil. Realmente a nossa carne não quer orar, não quer acordar, não quer jejuar, não quer fazer nada para o Senhor. A gente tem que guerrear, e se posicionar. Tenho buscado ser obediente, que também é uma luta. Essa noite específica, eu acordei e eu tava num sono profundo, tá? Eu tava num sono profundo mesmo, que pra dormir eu sou expert. Eu durmo com muita facilidade, então eu tava dormindo, tendo um sono maravilhoso, profundo. E eu despertei, fui ao banheiro, eu olhei no relógio, eram 3 horas da manhã, 3 e pouquinho. E eu falei, cara, é o Espírito Santo me acordando. Porque eu dormindo tão profundamente, eu não iria acordar sozinha. Então eu falei, não, eu vou orar. E aí eu vim, e aqui é o closet, onde eu gravo aqui os vídeos é o closet. E não sabia muito o que orar, tava meio sonolenta e falei, Senhor, não sei o que orar. Tô aqui, eis-me aqui. E comecei a orar em línguas, e assim foi, e o Senhor me direcionou para Efésios 6. Veio muito forte em meu coração Efésios 6. Eu peguei para ler. E para quem não sabe, Efésios 6 fala sobre a armadura do Senhor, a armadura de Deus. E ele descreve, vou ler rapidamente para vocês, mas depois, por favor, vocês leiam com mais calma, mais profundo, Mas fala basicamente da armadura do Senhor. E logo aqui no começo, Efésios 6:10. Diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uau, forte, Esse versículo é famoso, Que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o espírito, Contra o mundo espiritual. E eu tenho pensado e refletido nisso. Como eu falei, você orar, acordar de madrugada, onde o mundo
onde o mundo espiritual, né, em certos horários assim, onde tá todo mundo com a guarda baixa de madrugada, você tá dormindo, você tá vulnerável ali, né? Muitos ladrões entram, aproveitam no momento que você está dormindo, que não tem ninguém na casa, onde está mais fácil o acesso, e ele entra na tua casa, ele rouba, enfim. E aqui o Senhor nos direciona a gente se fortalecer no poder de Deus, a gente se vestir da armadura deles, né? E lutar contra os dominadores, né? E lutar contra as forças espirituais malignas. Vim compartilhar esse vídeo para fazer um alerta, para fazer um chamado, na verdade. O Senhor nos chama pra gente se revestir da armadura dele, do que ele nos disponibiliza. Está aqui, através de Cristo, ele nos deu acesso às armas e a gente tem que saber lutar com as armas certas. Tem um momento de você orar, de você lamentar, de você realmente prantear, como diz a Bíblia, mas tem um momento também que você tem que guerrear, você tem que se posicionar. Mas aqui na frente ele diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Além da gente lutar, guerrear, para vencer e resistir o dia mau, resistir às ciladas do nosso inimigo, a gente vai permanecer inabalável, a gente permanece. Todos nós estamos vendo, né, tudo que está acontecendo no mundo, todas as guerras e notícias ruins, e o amor de muitos se esfriando, muitos crimes horrorosos que estão acontecendo, né? As pessoas estão frias, tiram a vida dos outros por nada. Então, assim, são momentos muito difíceis que estamos vivendo nesse mundo caído. Mas aqui o Senhor nos instrui a gente se armar, a gente vencer, guerrear com as armas certas e ainda permanecer inabalável. E como que a gente consegue isso? Como que a gente faz realmente para vestir? Aqui o Senhor nos direciona, aqui o Senhor mostra o que a gente precisa, que armaduras são essas para a gente realmente se revestir. No versículo 14 diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça fica aqui, né, no peito. Então, assim, para proteger nossos sentimentos, nosso coração. O peito fica o quê? O coração, os sentimentos. Então, a couraça da justiça é a verdade. Quem é a verdade? É Jesus, né? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, quando a gente toma posse e veste essa couraça para proteger os nossos sentimentos, as nossas emoções e não ser guiadas por elas, acreditando na justificação de Deus, de Jesus na nossa vida, essa é a verdade. Então, que a gente tome posse disso. No versículo 15 diz: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, você coloca a couraça da justiça, né, a verdade de Jesus, calça os pés com a preparação do Evangelho, ou seja, sempre buscando falar, né, do Evangelho das Boas Novas, que é: Jesus morreu por você, por nós, para a remissão dos nossos pecados. Essa é a boa nova, né? Essa é o Evangelho da Paz, que a gente pode tudo quando a gente crê e quando a gente declara que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Versículo 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, coloco a graça da justiça, calço o Evangelho da Paz e pego o escudo da fé, né? Com o escudo da fé, com fé em Deus, uma fé inabalável, eu apago todos os dados do maligno. Versículo 17: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Couraça da justiça, os pés calçados com o Evangelho da Paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, o Senhor nos dá todas as ferramentas, né? Todos os apetrechos dessa armadura. O capacete da salvação é para blindar a sua mente, para blindar os seus pensamentos, estar atenta, pedir ao Senhor: cuida da minha mente. Hoje, nesse mundo louco que a gente está vivendo, onde a nossa mente é tão afetada com tantas informações, com tantas notícias ruins, com incerteza do futuro, com tudo de mal,
quanto a doença mental, ansiedade, depressão, o Senhor aqui nos dá o direcionamento da gente se blindar a nossa mente, se alimentar do que Ele tem para nós. E assim a gente cuida do nosso pensamento. São tantos pensamentos, são tantas coisas que vêm em nossa mente. Então que a gente busque, que a gente troque os nossos pensamentos, buscar pensar nas coisas do alto, nas coisas que o Senhor tem para nós. Como Ele diz em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Então que a gente busque: Senhor, me dá os teus pensamentos que o Senhor tem para minha vida. Não se deixe poluir a sua mente com coisas ruins desse mundo, com notícias ruins, coisas que não vão te agregar em nada. Amém? E a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Aqui, gente, essa é a espada do Espírito. Tá tudo aqui, ó. Você tem livre acesso. Em muitos lugares tem gente que não pode ler a Bíblia, não pode mais falar sobre a palavra de Deus. E nós ainda podemos. Então, aproveite que a gente ainda pode, a gente tem acesso, né? Eu posso gravar esse vídeo, falar aqui do Senhor, falar da palavra dele. Isso é um privilégio que muitos não têm. Muitos estão sendo perseguidos por aí. Mas nós temos acesso a isso. Então, que a gente use. Para finalizar, ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigie com toda perseverança e súplica para todos os santos. Ele finaliza com oração, que é o que a gente precisa, muita oração. Orar em espírito, orar em todo o tempo, né? Orar sem cessar. É o tempo todo. Você está lavando a louça, você está arrumando a casa, onde você estiver, você está orando, né? Isso ajuda também a sua mente, né? Você está o tempo todo clamando ao Senhor, orando, conversando com Ele. A oração nada mais é do que conversar com Deus, sabe? É um diálogo. Você fala e você para ouvir também. Não é um monólogo. Você fala, você ora, você clama e você tira um tempo para ouvir Ele também. O vídeo de hoje é isso. É um pedido do Senhor. Ele está nos chamando para a gente se revestir. Tá tudo aqui, gente. Basta a gente buscar. Usar a armadura. Usar as armas que Ele nos disponibiliza. Quando a gente quer proteger, por exemplo, a nossa casa, o que a gente faz? Hoje em dia, coloca cerca elétrica, aumenta o muro, põe, sei lá, alarme, põe câmeras. A gente faz de tudo. Meu marido trabalha com segurança, então eu sei muito bem. Ele preza muito bem pela segurança. É alarme, é monitoramento, sabe? É aviso. Então, a gente se prepara para tudo. A gente se protege, se blinda a nossa casa, blinda o nosso carro quando a gente contrata um seguro. A gente cuida de todas as áreas, mas às vezes a gente deixa desprotegido totalmente o mais importante, que é o nosso espiritual. A gente não protege, e o Senhor está nos dando aqui direcionamento. Vistam a minha armadura, usem o capacete, usem a couraça, cinja-se, se firme, né? Se posicionar. Para finalizar aqui, eu quero trazer 5 armas para você guerrear. O Senhor está te chamando para você se posicionar. Gente, é muito sério. A gente está vendo muito notícias de guerra, de desastres naturais. E sempre houve isso, né? Mas agora parece que tá muito mais. E vai ser cada vez mais, cada vez pior. A tendência é piorar. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês 5 armas de guerra. Porque vivemos numa guerra, e uma guerra espiritual. E o espiritual é mais real do que o real. Então, nesse momento que eu estou aqui, tem uma guerra. São anjos e demônios lutando. Mas o Senhor guerreia por nós. Guerreia conosco, na verdade. Quer que a gente se posicione e Ele luta conosco. Amém? As 5 armas de guerra são: primeiro, a palavra. Palavra de Deus. Aqui, ó. Busque a palavra. Declare a palavra de Deus. Se encha da palavra. Aí você vai estar firmado, você vai estar cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Segundo, a oração em línguas, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Eu não sabia o que orar, eu tava com sono. E aí eu comecei, você começa a orar em línguas. E se você ainda não ora em línguas, peça ao Senhor. Vou trazer até em outro vídeo, mas eu fui batizada pelo Espírito Santo. Comecei a orar em línguas no banheiro da minha casa. Eu estava lá limpando o banheiro, lavando o banheiro, num dia comum.
E eu comecei a orar, orar, orar. E o Espírito Santo me batizou e eu comecei a orar em línguas, falar em línguas. E isso é poderoso, porque a gente não entende, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo flui através da nossa língua, da nossa boca e principalmente nosso espírito. Então a gente não está entendendo, mas o Espírito está entendendo. E às vezes a gente não sabe como orar, não sabe o que pedir, não sabe o que está acontecendo, né? No espiritual. Mas o Espírito sabe e ele começa a interceder. Então a oração em línguas é poderosa. Comece a orar em línguas, peça ao Senhor. Eu declaro que você vai orar em línguas, que o Espírito Santo vai te batizar. Amém? Terceira arma, jejum. Gente, jejum é muito poderoso. Eu amo jejuar. Pra mim é uma prática. Eu comecei aos poucos e eu sinto falta se eu não jejuo. Peça ao Senhor direcionamento para você jejuar e Ele vai te conduzir. Quarta, louvor. Louvor. Louvar ao Senhor. Do seu jeito, mas louve ao Senhor. Inclusive, eu comecei a orar em línguas porque eu tava louvando, né? Tava limpando o banheiro e louvando e Ele me batizou. Então o louvor é poderoso. E quinta arma, o sacrifício. Que é você se sacrificar, se posicionar. Paulo diz que nós somos sacrifício vivo. Isso é um culto racional, a gente escolhe. Não é fácil acordar de madrugada com frio para orar, mas faça esse sacrifício. Se fosse para outra coisa, você faria facilmente, mas faça ao Senhor. Ai, mas eu acordo muito cedo, então acorda mais cedo ainda. Tire um tempo com o Senhor. Faça isso racionalmente. Escolha lutar a guerra. Não espere você estar passando por uma grande tribulação. Talvez você que está assistindo já está passando por um grande desafio. Mas se você não está, não espere chegar ao grande desafio. Esteja posicionado antes. Esteja guerreando antes de acontecer. Esteja com toda a armadura de Deus. E o Senhor vai lutar com você. Ele vai te honrar. E essa guerra já está ganha, porque o Senhor é quem luta por nós. Amém? Espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo. Mas é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.